Sair das dívidas muitas vezes parece uma montanha impossível de escalar, não é verdade? Mas olha, hoje a gente vai transformar esse aparente caos num plano de ação bem claro, bem prático. Bora desvendar isso juntos? Dá uma olhada nesse número, 70 milhões. Pois é, essa é a quantidade de brasileiros que estavam inadimplentes lá no início de 2023. Ou seja, se essa situação por aí, saiba que essa não é uma batalha solitária. É uma realidade para muita, muita gente mesmo. E é que a dívida, sabe, ela raramente é só sobre dinheiro. Como essa citação aí na tela destaca bem, ela acaba se infiltrando em todas as áreas da vida. Afeta o bem-estar, a produtividade e vira um baita círculo vicioso que precisa de alguma forma ser quebrado. E para quebrar esse ciclo, nosso roteiro de hoje é tipo uma jornada, dividida em 5 etapas. A gente começa com um diagnóstico, depois parte para o plano de ataque, constrói as nossas defesas, ajusta a mentalidade e, por fim, claro, planeja o futuro. Então, nossa primeira parada, o raio-x financeiro. É aqui que a gente encara a realidade de frente, sabe? Por mais desconfortável que possa parecer. Esse é o passo fundamental para retomar o controle. E tudo começa com 2 ações bem básicas, mas essenciais. Primeiro, montar um orçamento para entender direitinho para onde o dinheiro está indo. E segundo, listar absolutamente todas as dívidas, para quem se deve, quanto e com que juros. Não dá para esquecer, clareza é poder. E olha, não precisa ser nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Um orçamento pode ser simples como essa tabela aí. O grande objetivo é visualizar o fluxo, o que entra de grana versus o que sai em despesas fixas e nas variáveis. Essa visão clara é a base para todas as decisões que vêm pela frente. Ok, com o mapa da situação em mãos, a gente passa para a segunda parte, o plano de ataque. Agora que já se sabe onde se está, é hora de traçar a estratégia para sair do vermelho de vez. Aqui a prioridade é dupla. De um lado, as contas essenciais, água, luz, aluguel. Atrasar essas aqui pode gerar problemas imediatos e bem graves. Do outro lado, o foco tem que ser total nas dívidas com juros mais altos, tipo cartão de crédito e cheque especial. São elas que alimentam aquela famosa bola de neve, sabe? São as que crescem mais rápido. E aqui que entram as ferramentas de negociação, que são essenciais. Existem várias estratégias. Dá para consolidar tudo num empréstimo só, com juros menores, dá para renegociar os prazos com o banco ou até mesmo procurar cada credor diretamente. E uma dica de ouro, ficar de olho nos mutirões tipo Feirão Limpa-Nome, que podem trazer ótimas oportunidades. Com as dívidas sob controle ou pelo menos com o plano de pagamento rolando, a gente chega na terceira etapa, construir uma defesa para que essa crise não se repita. É o momento de erguer a nossa fortaleza financeira. E a peça central dessa fortaleza é a famosa reserva de emergência. O conceito é bem simples, é um dinheiro guardado só para imprevistos de verdade. Não é para aquela viagem de férias, nem para trocar de celular. É o recurso que vai segurar as pontas numa situação inesperada sem precisar criar uma nova dívida. Tá, mas e qual o tamanho ideal para essa reserva? A recomendação geral dos especialistas é ter o equivalente a 6 a 12 meses dos seus custos de vida essenciais guardados. Esse é o famoso colchão de segurança, que permite atravessar momentos difíceis com muito mais tranquilidade. Fortaleza construída, vamos para a quarta etapa, que é mais sobre manter a saúde financeira no longo prazo. E isso exige uma mudança de mentalidade fundamental, que pode ser resumida nesse conceito de viver um degrau abaixo. E essa citação do Gustavo Cerbasi ilustra a ideia com perfeição. Viver um degrau abaixo não é viver mal, de jeito nenhum. É simplesmente gastar de forma consciente menos do que se ganha. Pensa assim, recebeu um aumento? Ótimo. Em vez de subir o padrão de vida na mesma hora, essa diferença vai direto para investimentos. É uma das formas mais eficazes de acelerar a construção de patrimônio. E um jeito bem prático de colocar isso em ação é usar a famosa regra 50-30-20. A proposta é dividir a renda líquida, sim, 50% para as despesas essenciais, 30% para o estilo de vida e os 20% mais importantes para as prioridades financeiras, seja quitar dívidas ou investir. É um ótimo guia para manter as finanças equilibradas. Claro, um dos maiores inimigos desse equilíbrio todo é a compra por impulso. Os dados não mentem. 7 em cada 10 brasileiros admitem que compram coisas sem planejar e depois se arrependem. Uma tática simples, mas super poderosa, é criar a regra de esperar 24 horas antes de qualquer compra não essencial. Essa pausa pode fazer uma diferença gigante no orçamento. E tudo isso nos leva à etapa final, a grande recompensa.
Com as finanças organizadas, como é que se realiza sonhos maiores? Sei lá, comprar um carro, uma casa, sem voltar para aquele ciclo de financiamentos com juros altíssimos. É sobre isso que a gente fala agora. Sonhos sem financiamento. Mas a pergunta que fica é: isso é realmente possível? A resposta é um sonoro sim. E olha, não é uma ideia de nicho, não. Pesquisas mostram que 7 em cada 10 consumidores já estão ativamente buscando alternativas para fugir dos juros de financiamento. E as alternativas são várias e bem inteligentes, viu? A mais clássica é juntar o dinheiro para comprar à vista e conseguir um belo desconto. Mas existem outras, como a compra programada, o popular consórcio e, claro, a opção de investir o dinheiro e deixar que os juros trabalhem a favor do objetivo e não contra. E para a gente fechar, fica esta reflexão. A maioria dos financiamentos serve para quê? Para antecipar um desejo. É o pensamento de curto prazo que muitas vezes leva aos maiores erros e perdas. A verdadeira liberdade financeira talvez não esteja em ter tudo agora, mas sim no poder de escolha, que é construído com paciência e planejamento. Fica a pergunta: o que vale mais, o desejo imediato ou o controle sobre o próprio futuro?